Então, hoje nós temos aqui esse tema, que parece um pouco comprido, mas que nós estamos utilizando, em parte, algo que está na Sagrada Escritura, no Evangelho. Chamei-vos amigos para iluminar a terra. Então, nós vamos trabalhar, de uma forma um pouco mais poética, o significado da vida do cristão, daquele que tem a missão de transformar a sociedade desde dentro, como São José Maria viu numa Santa Missa, e que era preciso colocar Jesus Cristo no alto, no cume de toda e qualquer atividade humana. Não importa se a gente está no carro dirigindo, se a gente está num escritório terminando de fazer uma minuta que tem que passar no Zap, ou está dando a comida para a criança, nós todos, ou pessoas que estão distantes, umas mais do que outras. Então estamos o Carlos Fernando, de que cidade que é, Carlos? Sou de Porto Velho, Rondônia. Então nós temos aí pontos bastante distantes uns dos outros, e de qualquer forma nós temos um ponto de unidade aqui, né? Aqui nós estamos aqui a título do quê? Uma mesma mensagem que é da vida de Cristo, que foi vivenciada por São José Maria a partir de uma iluminação especial no 2 de outubro de 1928, e estamos todos aqui procurando entender e até algumas vezes complicar a própria vida para, ao entender melhor, entender mais a abrangência dessa mensagem de São José Maria, que é a de colocar Cristo no dia a dia, da santificação das coisas mais correntes, das coisas mais comuns. Agora, eu, a modo de introdução, faria uma espécie de visão de uma pessoa que, durante 3 anos seguidos, já tendo visto uma mensagem divina, passou por todo tipo de dores, perseguições. Quase teve um sacerdote que foi morto e enforcado em frente da casa da sua mãe. Teve que ficar andando nas ruas manhã, tarde e por vezes noite, meses seguidos, para não ser pego por todos aqueles que têm ódio contra a religião. Imagina, depois de 3 anos e tendo fugido depois para a França e entrado pelo lado republicano, depois acabou entrando na Espanha novamente, e só depois que terminou a guerra, ela inicia a Guerra Civil da Espanha em 1936, termina em 1939, entra na cidade de Madrid e vai rapidamente ver o que aconteceu com o primeiro centro do Opus Dei, uma residência que tinha custado absolutamente todos os bens, todo o dinheiro, tudo que podia, com a ajuda de muitas pessoas. Ela estava totalmente destruída. Esse é o Opus Dei. Nasceu durante uma guerra civil da Espanha, destruída e perdendo absolutamente tudo que era possível. O nosso padre, nós dizemos São José Maria, encontrou essa residência em ruínas. E sabe, a única coisa que acabou sobrando de vestígio do que havia lá, um quadro com uma frase do Evangelho totalmente quebrado, mas permaneceu a frase em latim. Mandato, aquele texto do Evangelho de São João. Mandato novo dou vobis. Um mandato novo vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Aquilo que foi encontrado, olhando pelo lado, porque o impacto que teve aquilo na vida de São José Maria, testemunho as pessoas que estavam junto dele quando viu aqueles escombros de uma casa enorme, com todas as possibilidades de alavancar um trabalho de transmitir doutrina, transmitir luz,
formar gente jovem, aquilo totalmente destruído, foi um grande otimismo. Vejam o sentido sobrenatural. Olhava com otimismo porque estava destruído aquilo que acaba, aquilo que é material, que se rasga, se queima, se quebra, se destrói com ódio humano. E o que sobrou? Sobrou uma frase, mas esta era e foi a frase de ligadura, a frase de coesão, a frase de impulso evangélico para essa instituição que nasceu assim, desamparada da parte dos homens, perseguida e massacrada durante essa guerra civil. Então, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele percebeu naquele momento que para reconstruir o mundo não precisava de tijolos, mas sim outra argamassa, a caridade, o amor de Deus, a transformação das almas desde o seu coração. Então, por isso, talvez, nós podemos, às vezes, entrar num pouco de desespero, ou desesperança, ou desânimo, olhando para o mundo tal como ele está. E aqui nós temos que mergulhar nessa visão de fé, que é a visão real, que Deus existe, que Ele tudo pode, que é vitorioso, e quem está com Cristo, está com Deus, tem e está do lado da vitória. O essencial da nossa reflexão hoje é redescobrir que o apostolado, a missão de levar Cristo para todos os lugares, especialmente para a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, todas as nossas circunstâncias de cada dia, a dimensão importante é a vida de oração e saber, por meio da difusão do amor de Deus, a modo de fermento, como luz que o cristão tem que ser luz no ambiente onde está, uma tocha, algo que ilumine o caminho das pessoas, através de uma amizade humana, através de uma amizade profunda, procurarmos por atração, porque é o bom odor de Cristo, é esse ar da caridade, esse ar das virtudes, da novidade do Evangelho que atrai de per si, porque essa doutrina é uma doutrina divina. E nós somos porta-vozes, nós somos instrumentos. Pelo menos temos que nos esforçar por ser bons instrumentos, como um pincel nas mãos de um artista. E o pincel é tão bom, cumpre tão bem a sua função, se deixa empunhar, se carrega bem a tinta, se deixa manusear com a arte daquele pintor. E nesse caso estamos falando do pintor divino que quer, segundo a expressão de São José Maria, olhando para si próprio e olhando para a tarefa que tinha pela frente, ele costumava dizer que Deus se serve da perna de uma mesa para escrever um poema. Isso usando essa hipérbole, mostrando que nós não somos nada, não valemos nada. E, com a ajuda de Deus, podemos muito, porque também faremos coisas tão grandes, porque Ele mesmo nos prometeu isso. Fareis coisas grandes se estamos unidos a Ele, através da oração, dos sacramentos, da unidade na igreja. E qual que é o problema central que nós estamos trabalhando hoje, queremos trabalhar? Cada um de nós tem que pensar na nossa profissão, na nossa casa, na escola dos filhos, sermos um farol, uma luz acesa, e não um farol apagado, um farol mortiço, um farol que se esconde por medo do que vão dizer. Vivemos todos nós, e temos esse conhecimento, numa sociedade que é hiperconectada, não é verdade? Todos nós aqui experimentamos isso através dos meios digitais. E agora com a inteligência artificial, o que está se podendo fazer por toda parte? As pessoas andam hiperconectadas. E é interessante que se verifica de uma forma mais profunda que as pessoas estão solitárias, sozinhas.
Por que estão sozinhas? Porque ficam na casca, ficam no efêmero, não descem em profundidade na realidade do que é a vida espiritual, do que é a vida da graça, o papel da vida da graça na alma. E essa realidade precisa ser suprida através de todos e cada um de nós, mesmo com a nossa aparente impotência. Porque quando somos pouca coisa, quando nos reconhecemos uma nulidade, e se nos apoiamos em Deus, de fato, acontece aquilo que Cristo fala no Evangelho: sine me nihil potestis facere, sem mim nada podeis fazer. Mas, com a ajuda de Cristo, com a ajuda da graça e desses meios exuberantes, importantes, que são os sacramentos, especialmente a Eucaristia, nós podemos, com a nossa fé, fazer desse mundo ele muito pequeno, porque para quem tem uma fé grande, esse mundo é muito pequeno. Agora, todos nós devemos assim entender e praticar aquela realidade que aponta Cristo no Evangelho, que o cristão, cada um de nós, tem que ser como cidade, diz Cristo, posta em cima do monte, à vista de todos. Cada um de nós deve ser um ponto de referência. E esse ponto de referência da prática das virtudes, do conhecimento da doutrina cristã, de uma pessoa que trabalha bem, trabalha lealmente, trabalha com ética profissional, faz um trabalho bem feito, bem acabado. É uma pessoa companheira, solidária no ambiente de trabalho. E, portanto, para ser ponto de luz, para ser esse farol, nós temos que observar um pensamento de São José Maria sobre essa questão de ser luz no meio do mundo. E esse é o nosso tema, para iluminar a terra. Cristo nos faz amigos, quis nos tornar seus amigos, assim, amigos íntimos, para iluminar a terra. Diz São José Maria: filhos de Deus, portadores da única chama capaz de iluminar os caminhos terrenos das almas, do único fulgor, o único brilho, em que nunca se poderão dar escuridões, penumbras ou sombras. O Senhor serve-se de nós como tochas. Serve-se como tochas para que essa luz ilumine. De nós depende que muitos não permaneçam em trevas, mas andem por caminhos que levam até a vida eterna. Aqui temos o chamado para cada um de nós, sermos essa luz que dá a luz, aproxima, e uma luz que transmite calor, vibração e torna a acolhida muito forte, e as pessoas sentem essa proximidade de Cristo porque nós o tratamos, porque nós temos intimidade com ele na oração, que ele já não é uma pessoa lá longe, é uma pessoa, um amigo. Nós o tratamos, temos intimidade na nossa oração. E vejamos lá, se estamos caminhando por aí, procurar a Cristo, encontrar a Cristo, tratar a Cristo assim, como amigo, de tu a tu, de coração a coração, dizer as nossas coisas. Essa intimidade com Cristo é como que todo o preparo, toda a iniciativa, o ponto de partida da transmissão desse calor, da amizade às pessoas que estão à nossa volta. Então, esse é o grande desafio para todos nós, incorporarmos de tal forma e nos identificarmos de tal forma com Jesus Cristo, que somos esses que atraem as pessoas por esse calor da nossa fé. Então, se nós não brilhamos, é lógico que no mundo em que as pessoas estão solitárias, que há uma deformação do conhecimento da verdade,
há muita confusão nas mídias sociais. Então, qualquer ponto de referência, né, como num estádio, por exemplo, se tem lá um pequeno ponto de luz na escuridão, quando se apagam todas as luzes e aparece um ponto de luz, como aquilo ilumina tão fortemente. Então, quanto mais escura tiver a sociedade, maior influência tem um pequeno ponto de referência. Não é verdade que no meio da escuridão, no alto mar, aqueles navegadores antigos procuravam a sua estrela, todos tinham a sua estrela mestra, que é a estrela dominante daquela época, para encontrar referência para continuar caminhando. E nós? Estamos com essa referência bem clara no coração, na nossa alma, nas nossas práticas de piedade? E com isso, com certeza, nós vamos vivenciar essa ideia do evangelho que está em Mateus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Nosso fundador explicava que Deus não precisa, mas não precisa mesmo, de multidões anônimas. O que Deus precisa é de tu e eu, sem anonimato, de tu a tu, olho no olho, de coração a coração, de intimidade com Cristo. E com essa intimidade, nós podemos, com a ajuda da graça, transformar essa sociedade em círculos concêntricos, como aquela tal pedra caída ao lago que forma a primeira onda. Essa primeira onda do bom exemplo, a primeira onda desse bom odor de Cristo que nós provocamos com a nossa conduta. E ele diz, São José Maria em Caminho, que eu acho que todos nós conhecemos esse ponto, e se não, é para mergulhar nele muitas vezes. É o ponto 301 de Caminho. Um segredo em voz alta. Estas crises mundiais são crises de santos, de falta de gente que vive as virtudes e estejam unidas com Cristo. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. Depois, Pax Christi, a paz de Cristo, no reino de Cristo. Essa é a nossa missão. Esse chamei-vos amigos, nos tratou como amigos, uma confiança enorme de um Deus que deposita toda a confiança e ao mesmo tempo quer que nós sejamos prolongamento das suas mãos, dos seus braços. A força de Deus, que é infinitamente forte, quer contar com uma fragilidade. E com isso, ele, através dessa maneira tão didática de fazer as coisas, nos faz capazes de transformar esse mundo com a sua ajuda. Em certo momento, a mãe de São José Maria o chamou de perto, meu filho. Assim, quando ele tinha começado o Opus Dei, ele começou o Opus Dei com 26 anos. Disse ele que não tinha nenhuma peseta, isto é, estava pobre, arruinado, o pai tinha falido, não tinha bens, tinha que manter uma família, a mãe, a irmã e um irmão bem novinho. Então, a mãe chama o seu filho e diz uma coisa que ficou gravada para ele. José Maria, você vai sofrer muito na vida, porque põe todo o coração no que faz. Essa frase foi esse historiador Vázquez de Prada que fez aqueles 3 volumes de uma história monumental da vida de São José Maria, praticamente mapeando, não é? Dia a dia a vida de São José Maria, e nós temos esses detalhes, que já ele colocava todo o coração ao modo de Cristo nas coisas que fazia, mesmo que estava numa cidade perdida, num momento difícil, com as dificuldades de pobreza, sempre pensando que estava fazendo a obra de Deus.
E Deus quer contar com esse punhado de homens seus. Então podemos pensar um pouquinho agora, num pause. Cada um de nós, tem circunstâncias muito concretas. Como Ortega Gasset diz que somos nós e a nossa circunstância, cada um. Pois é, a gente não vai ficar porque sou mais alto, mais baixo, falo melhor, falo pior, tenho mais ciência, mais dinheiro, menos dinheiro, mais posição, menos posição. O que é preciso é que nós saibamos que a santidade independe dessas circunstâncias. Conta com essas circunstâncias e isso tudo pode ser caminho de busca de Deus e sermos santos de verdade e santos de altar e propagar essa mensagem de Cristo, cada um desde dentro, onde está, transformando o seu próprio ambiente e suas circunstâncias em aproximá-las de Deus. Existe uma tentação muito perigosa, né? Quando a gente fala de perigo, parece que ele fala, bom, agora vou prestar atenção, o que é esse perigo que o Paulo vai falar, que é achar que a redenção, perigo, está nisso. Aí mora o perigo. Acharmos que será, ou serão algumas pessoas, não se sabe quem e quando farão isso. É como se nós nos colocamos imediatamente no anonimato e nos escondemos atrás de um biombo de passividade. Vamos ver como é que São José Maria abre o livro Sulco. Vocês, se ainda não leram, vão abrir o livro Sulco, o livro de pensamentos, que tem um site que é escrivá.org. Ali nós temos todos esses livros. E aqui, o Sulco começa assim no ponto número 1. São muitos os cristãos persuadidos de que a redenção se realizará em todos os ambientes do mundo e de que deve haver almas, não se sabem quais, que com Cristo contribuam para realizá-la. Mas eles a veem a um prazo de séculos, de muitos séculos. Seria uma eternidade se levasse a cabo ao passo de sua entrega. Assim pensavas tu, até que vieram acordar-te. Aqui é um chamado interessante, que o livro Sulco, ele nos segura pela mão e diz, rapaz, pensa um pouquinho, nada de anonimato, vamos lá, é contigo mesmo, vamos, para frente. Mas eu sou tão pouca coisa. Sim, mas com a ajuda de Deus podemos. E aí vem alguém nos acordar. E temos que pensar que nesse acordar, entre aspas, aqui nós vamos falar de um acordar para a vida espiritual, acordar para essa capacidade de ser instrumentos bons nas mãos de Deus. Então, é um grande ato de amizade, ponto de entrada de todo apostolado. Então, você e eu temos gente, pessoas que estão ao nosso lado, que estão adormecidas, entorpecidas. Às vezes estão entorpecidas pela quantidade de pecados que têm. Às vezes estão cegas, estão paralíticas. Por quê? Por causa dos pecados cometidos. Isso cega a vida da alma, torna a pessoa paralítica. E nós temos essa oportunidade de, com a doutrina, com a luz, com o ensinamento dos sacramentos, para a aproximação dos meios de formação que temos, podemos aproximar essas almas de Deus. Um exemplo muito interessante, Dom Álvaro del Portillo foi o primeiro sucessor de São José Maria. Acompanhou ele em toda a trajetória dos 3 anos da Guerra Civil da Espanha. Os périplos
enfim, os momentos que podiam ter morrido foram N mais um. Dom Álvaro del Portillo foi a última viagem que ele fez na vida, foi uma ida, porque também o São José Maria tinha sempre manifestado o desejo de conhecer os lugares santos, não teve a oportunidade disso, ir para Israel. Dom Álvaro del Portillo quis ir para lá, para também impulsionar uma obra de apostolado em Israel. E na volta, não conhecia para nada do piloto de avião que vinha de Israel, ou não sei onde teve uma parada, depois foi para Roma. Com um papo, numa viagem dessa, que um papo não deve ter sido muito longo, o que se teve é que no criado mudo do Dom Álvaro, porque ele morreu na volta da visita de Israel, tinha esse cartão do piloto de avião no seu criado mudo. Com certeza estaria rezando por ele, pela sua família, porque ele se interessou pelas questões familiares. E no dia do seu falecimento, esteve lá o piloto de avião, que soube da notícia e veio rezar. Foi uma questão de um momento, junto com o Dom Álvaro del Portillo, de um trato de amizade que recuperou, resgatou, aproximou essa pessoa de Deus. Foi um ato de amizade. Então vamos pensar, cada um de nós, não é verdade que às vezes estamos um pouco cegos, distantes, longe desses atos de amizade que podem tornar a presença de Cristo real na vida das pessoas que estão perto de nós. Vamos procurar ser um amigo que acorda o outro. Esse saber acordar, assim pensavas tu, até que veio alguém te acordar. Pois é. E a partir desse momento temos que fazer isso progressivamente com muitíssimas pessoas. Apostolado, que essa tarefa, mais do que tarefa, é a própria amizade, não se distingue da amizade. Eu vos chamo amigos, Cristo nos quis amigos, quis os apóstolos amigos. E essa amizade com Cristo é a melhor identificação do apóstolo. Este é um amigo de Deus. É aquele título daquele livro de São José Maria, de homilias. Amigos de Deus. Este é um amigo de Deus. Por sermos amigos de Deus, temos essa possibilidade de atrair muita gente. Já não fazemos tarefas apostólicas, não somos um fazedor de tarefas apostólicas, como se fossem incumbências, mas a coisa parte tão de dentro, mas tão do coração, que nos identificamos com Cristo. Fazemos com Cristo, por Cristo e em Cristo, porque nós somos intrinsecamente, ontologicamente transformados pela graça em outros ipse Christus, outro Cristos. Por isso o nome do outro livro de homilias de São José Maria é Cristo que passa. Nós temos que ser Cristo que passa. Olha, fulano de tal, este lê a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Este vive a pregação de Cristo. Este é aquele que é o amigo, né? Vamos usar a música do famoso cantor, o amigo certo das horas incertas. Nós temos que pensar nisso, que o apostolado é um apostolado que a gente podia traduzir como de amizade e confidência, mas há um termo que usamos na linguagem popular, aquele apostolado de tu a tu, olho no olho, das conversas pessoais, de manifestar a razão de ser da nossa luta, da nossa existência. Eu recolho aqui o ponto de caminho 973,
que depois vocês dão uma olhadinha nele, diz assim: essas palavras que tão a tempo deixas cair ao ouvido do amigo que vacila. Aquele amigo que vacila, vamos falar claro, por que ele está vacilando? Porque parece que está se apaixonando por outra mulher. Ele está vacilando. Quantas vezes nos ocorre nesses momentos de abertura? Às vezes tem uma cervejinha de permeio, não é? Não precisa ser muita coisa. Ali começa a haver uma confidência, uma abertura de coração. E aí, essas palavras que tão a tempo deixas cair ao ouvido do amigo que vacila. A conversa orientadora que soubeste provocar oportunamente. Nós lemos lá um ponto de caminho, como aquele amigo que dizia o seguinte: eu tenho um colega de apostolado que é a minha isca, meu anzol. Eu deixo o livro Caminho em cima da minha mesa. E fica aqui do ladinho, ele diz. E serve para ter presença de Deus. Toda vez que eu olho para o caminho, tem aquele ponto que me pega mais, que é quase um tapa de pelica, eu fico pensando em mudar. De repente vem uma pessoa e pergunta: o que é isso daí? Dá uma lidinha, dá uma olhada. E às vezes ali já começa uma conversa de um ponto de caminho, especialmente o primeiro ponto que nós vamos deixar para ler no final, que vocês podem não estar lembrados agora, mas eu vou ler no final o primeiro ponto de caminho. Não esqueçam também de ler também o último ponto de caminho, mas esse vai ficar para... eu nem vou ler, fica para a lição de casa, que tem a ver com a perseverança. Nós precisamos, então, ter aquilo que chamamos de unidade de vida. Uma pessoa que dá testemunho da sua fé. Não importa se faz sol, se está chovendo, se tem muito calor, não importa. E com todo carinho, assim como Cristo entrou na nossa alma, ou vem entrando na nossa alma, pela sua amizade conosco, da mesma forma, nós temos que respeitar a intimidade das pessoas. Temos que respeitar a consciência das pessoas. Nós temos que pedir licença para abordar esses temas, com muita delicadeza e sempre de uma forma positiva, para poder estimular qualquer mudança. Uma aplicação prática é que todos nós podemos, convém, e em certo modo devemos ser uma espécie de ponta de lança. Lá onde você está, talvez ali nesse ambiente, não haja tantas pessoas preocupadas com busca da santidade. Muita gente nem faz ideia do que significa isso. Então, como podemos aplicar isso que estamos falando? Amanhã de manhã, por exemplo, ou hoje à noite mesmo, no nosso ambiente. Não ficar esperando que alguém nos diga o que temos que fazer, porque no DNA da graça recebida, né? Metáfora, a graça que nós recebemos no batismo, que vamos cultivando através da Eucaristia, no nosso coração já habita dentro de nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é preciso pôr e expor essa presença de Deus dentro da nossa alma. Então, nosso padre, São José Maria, pedia que fôssemos proativos, ponta de lança, que iniciam essa semeadura de paz e de alegria no nosso ambiente. Diz ele: compreendo a alegria sobrenatural e humana daquele homem que tinha a sorte de ser um ponta de lança, às vezes, ser um ponta de lança naquela empresa, ser um ponta de lança naquele ambiente que nós estamos falando, lá na universidade, ou num professor de um curso de graduação, que há um monte de dificuldades.
compreendo a alegria sobrenatural e humana daquele homem que tinha a sorte de ser um ponta de lança na semeadura divina. É esplêndido sentir-se único para sacudir toda uma cidade e seus arredores. Repetia para si mesmo, muito convicto: não esperes até contar com mais meios ou até que venham outros. As almas precisam de ti hoje, agora. Pensa nos teus filhos, pensa nas tuas filhas, pensa na esposa, pensa no teu irmão, pensa naquele colega de trabalho que está titubeando. Todos nós temos um aí que ainda não está casado e está vivendo junto. Não faz nem ideia. Eu tenho ido para Belém com muita frequência e vira e mexe, a gente tem que estar promovendo a tal formação para que a pessoa já procure o casamento. Não? Então, é bom termos assim uma grande preocupação pelas almas. E para isso nós temos que ter doutrina, para isso nós temos que saber sorrir. Se nós botamos cara feia, o cara tem pecado, o cara põe cara feia. Que cara feia, rapaz? Você tem que olhar para a pessoa e falar: puxa vida, se eu tivesse na tua posição, eu estaria bem pior, seria um trapo sujo. Então, vamos dar até testemunho das nossas mazelas, não é? Quantas mazelas temos? Tem que chegar um momento que o amigo diz assim: bom, esse aqui é dos nossos. Esse daqui conseguiu... É como aquele amigo que deixou de fumar, não é? Bom, esse daqui é um cara que tem por onde... É uma referência, não é? Bom, então, sugiro, ter um interesse real pelas pessoas, pergunte pelos nomes, olhe nos olhos, pergunte pelas dores, saiba como ajudar essas pessoas. Reze pelos teus amigos, pelas pessoas que estão próximas. Coloque os seus amigos lá na Santa Missa, não é? Aquele amigo que está fazendo aniversário hoje, aquele outro amigo que está titubeando faz tempo, que nós podemos dar uma chacoalhada. Uma iniciativa. Não espere o ambiente mudar. Eu estou esperando passar esse clima de confusão, porque já ninguém mais fala de Deus. Bom, está esperando o quê? Bem-vindo ao mundo, né? Nós temos que estamos contra a correnteza. O cristão sempre esteve na sociedade contra a correnteza. Então não espere o ambiente mudar. Mude. Cada um de nós temos que mudar o ambiente, ou pelo menos elevar a temperatura espiritual desse ambiente. Em resumo, iluminar a Terra não é nós brilharmos. Sobretudo, o que temos é que desaparecer. Como o fermento. O fermento, ele desaparece, mas é fecundo. Ele entra no meio da massa e transforma toda a massa. Né? Você pega uma quantidade de farinha lá, 3 medidas de farinha, e coloca uma porção de fermento, coloca aquele pano. Eu me lembro que São José Maria conta isso numa das homilias, mas eu cheguei a ver... Bom, acho que todos vocês devem ter visto essas coisas. Mas é um modelo interessante. Um pouco de fermento, ele transforma toda a massa. Ele tem a capacidade, a potencialidade. E isso é a ação da graça na nossa alma. Então, para sermos farol, referência, ponto de luz e levar essa missão para frente. Então, cada um de nós tem que pensar que Deus quer contar com um punhado de homens seus, só um punhado de homens seus, para transformar o mundo. E aí sim, podemos transmitir paz e alegria nesses diversos ambientes. Eu tenho visto muitas pessoas ajudando a começar aspectos pedagógicos, escolas, iniciativas para a formação de crianças, clubes familiares, enfim, até convido vocês, quem puder, depois conhecer alguma atividade do Opus Dei que possam, que temos aqui para o lado de São Paulo, também fazemos em Belém, mas ter contato com essas iniciativas de tal maneira que a gente possa levar para a própria cidade alguma dessas iniciativas que são
tão fecundas e ajudam tanto a ir transformando aos poucos a sociedade desde dentro. Muito bem, pessoal. Então,